E eu sabia que a senhora estava lá fora, me esperando. Então, pra gente foi muito importante. É aquilo, né? Um podcast desse não tem como não se emocionar. Bem-vindos ao Vozes da Mente, o espaço onde a alma encontra a voz e a mente ganha sentido. Eu sou Leila Viana e aqui cada episódio é um convite ao autoconhecimento, à escuta e ao recomeço. Está começando mais um Vozes da Mente. O episódio de hoje está recheado de afeto, escuta e muita, mas muita conexão. Em homenagem ao Dia das Mães, preparei um bate-papo muito especial, daqueles que aquecem o coração. Eu, Leila Viana, recebo uma convidada que carrega muito da minha história, Oidra Viana, minha filha, e uma mãe atípica inspiradora. Hoje a gente vai conversar de mãe para mãe, de mulher para mulher, com verdade, com emoção e muito amor envolvido. Fica com a gente, porque esse episódio tá para guardar no peito. Seja muito bem-vinda, Oidra. Que honra, hein, mãe? Primeiro de tudo, e eu aqui com você, como sempre. Como sempre de sempre. Então vamos lá, vamos bater um papo bem gostoso hoje. A primeira pergunta que eu quero te fazer, como é que você me vê como mãe? Me fala. Nossa, como falar dessa mulher, né? Uma amiga, minha melhor amiga, uma companheira, uma parceira de vida que eu tenho. Nossa Senhora, que privilégio ser sua filha. É uma honra. Meu Deus, a honra é minha de você ter me escolhido. Você sabe que para mim é muito importante, né, criar memórias afetivas. E você sabe que desde criança eu prezo muito por esses momentos, eu prezo muito por isso. E dentre muitas memórias afetivas que a gente criou, os nossos hobbies, qual é para você, assim, o que é mais importante? Qual é o melhor para você? O melhor de tudo é a gente tirar um tempinho sempre junto, né? Independente do que acontecer, a gente tá sempre ali. Então, nossos momentinhos de milkshake, de passeio, nossa, não tem coisa melhor. É muito bom mesmo, né? Eu adoro, eu amo. Você sabe que devido ao trabalho, na sua infância, eu me ausentei um pouco, né? Devido ao trabalho, às vezes a gente se ausenta para dar o melhor ao filho, para trabalhar, para não faltar nada para você. E aí, você acabou tendo a minha mãe, a sua avó, como referência de mãe para você. Então, como foi isso para você? Hoje a gente aborda, né, esse assunto porque falando em afeto, falando em carinho, falando em cuidado, a gente sabe que uma avó por perto, ela traz isso, né? Traz aconchego, traz afeto, então amor, justamente. E devido a essa correria, né, muito trabalho, querendo sempre lhe dar o melhor. Mas como foi para você ser criada pela sua avó? O que ficou de valores para você? Como foi esse momento para você? Me conta. Foi mágico, né? A minha avó é tudo para mim. Tava juntinha ali e a senhora também sempre esteve do meu lado. E ela foi, meu Deus, essencial na minha vida. Cuidava de mim, não deixava faltar nada quando a minha mãe estava ausente para poder trabalhar, né? Ela foi muito importante na minha personalidade, ter mais calma, que eu sou meio explosiva e ela sempre foi o principal ali, aquela calmaria, aquela pessoa que tá sempre ali calma, tranquila. E foi ótimo, incrível ter minha avó como mãe. É a referência, minha né? Minha referência. Que bom, que bom. Eu fico feliz, né? Porque a gente sai para trabalhar, a gente sai para dar o melhor mesmo ao filho. E tem muita gente que não tem essa rede de apoio. E eu chamo de rede de apoio, que para mim é muito importante também, né? Então a gente sair com calma, com tranquilidade, né? Poder estar tranquilo, estar de alma tranquila, sabendo que o filho está bem cuidado e bem aquecido. Não tem coisa melhor. Não mesmo. E hoje eu tenho plena certeza que foi ótimo, né? A rede de apoio, porque hoje eu tenho a senhora como essa rede para os meus filhos, né? Então, é maravilhoso.
mesmo. Que bom. Eu queria te perguntar se tem alguma lembrança nossa, assim, que ficou para você, que aquece o seu coração, quando você para, que você lembra, assim, entre eu e você. A lembrança mais linda que eu tenho com a senhora, com certeza, foi quando eu estava para dar à luz à minha filha e eu sabia que a senhora estava lá fora, me esperando. Então, para mim foi muito importante. É aquilo, né? Um podcast desse não tem como não se emocionar, né? Não tem como não ter lágrimas, porque realmente é muita emoção. Que bom, né, que você teve essa lembrança. E eu sempre vou estar lá. Eu sempre vou estar lá para você. Você sabe disso. Não tem como não se emocionar mesmo. E o que você gostaria de me dizer assim hoje, como filha, como mãe? Talvez alguma coisa que você nunca tenha me dito antes. Eu acho que a gente se dá liberdade suficiente para dizer tudo, né? Eu sou completamente grata à senhora por tudo. E a senhora sabe muito bem disso. Então, não tem muito o que dizer. Porque eu lhe falo tudo. A gente criou esse vínculo de fidelidade que é muito importante. Isso é criado, minha filha. É uma coisa que eu sempre valorizei muito, a fidelidade, né? A comunicação entre a gente e a verdade. Então eu acho que esse sempre foi o nosso grande legado. Você tem um apelido que eu dei a você desde criança, desde bebê. Eu chamo muito você de Luz. Luzinho, quando era menorzinho. E até hoje, né? Luz. Você sabe por que eu te chamo assim? Não sei. E todo mundo me pergunta e eu não sei responder essa pergunta. Eu imaginei que você não soubesse, mas hoje eu vou te dizer por quê. Eu tive que sair muitas vezes para trabalhar e não é fácil. Não é fácil ser uma mãe solteira. Não é fácil olhar para o seu filho e ter que deixá-lo na escola, ou com babá, ou até mesmo com a avó. Não era fácil para mim deixar você ali, né? Chorando muitas vezes, pedindo para eu voltar. E muitas vezes eu até pensei em desistir. Mas todas as vezes que eu pensava em você, que eu olhava para trás e via você, eu tinha inspiração de continuar. Então você foi o meu motivo, você sempre foi o meu motivo. Então eu queria permanecer, eu queria continuar, eu tinha um motivo. Então para mim, aquela situação, quando eu olhava, eu sempre encontrava em você uma luz no fim do túnel. Então, né, eu vou me emocionar de novo, não tem jeito. Por isso que até hoje, né, eu vou lhe chamar assim, porque sempre vai ser por você. Meu motivo é você, minha inspiração é você. Então, luz da minha vida, luz no fim do túnel, luz para mim. Então, foi você que nunca me deixou desistir. Você que torce por mim, você que me admira como você me admira, você que está sempre junto ali, né? Então, assim, o seu apelido ele vem muito daí, né? E eu pensei em te dizer isso hoje porque eu imaginei realmente que eu nunca tinha te falado, né, sobre isso. E achei importante trazer nesse momento. Então, realmente, você é o meu motivo, você é a minha luz no fim do túnel. E é por você, né, que eu sempre vou olhar e digo, eu tenho que continuar, tá? Eu te amo, Eu também. É isso aí, gente. É sobre isso, né? Muita emoção. Primeiro episódio a gente já abre assim, desse jeito, né? Com muita emoção, com muito afeto, com muito carinho. E chegamos aí, né? Concluímos o nosso primeiro episódio do Vozes da Mente, entre o pensar, sentir e transformar. Então, checkmate. Sucesso para mim, sucesso para você e sucesso para nós.